Olá! Hoje a gente está no Tirando de Letra ao ar livre aqui dentro do campus da Universidade de Brasília. Você vai entender em breve por que a gente está locado aqui nesse espaço para apresentar um poeta que não é daqui. E é daqui também, né? Francisco Alves, que trouxe um livro que faz parte de uma trilogia, que você vai explicar isso melhor depois, Ruídos Noturnos ou Pequenas Putarias Literárias. Francisco. Bom dia, Ju. Bom dia. Prazer estar aqui no teu programa, a fim de falar um pouco aí da minha experiência poética. Assim, é uma experiência poética que é um pouco também da tua história, né? Assim, da tua transgressão de espaços. Conta como é que foi a tua formação acadêmica, porque você não começou aqui, você veio seduzido pela UNB. Então, eu sou paraense, né? Nasci no Pará, mas não tenho sotaque, o maninho, né? Que se costuma usar muito. Então, saí do Pará muito cedo, minha família migrando, né? Pelo norte, está em busca de melhores condições. Fomos para uma cidadezinha de fronteira com Mato Grosso, chamada Novo Progresso. Aí depois morei em Guarantã do Norte, fui seminarista. E aí em Guarantã eu descobri um segredo sobre a minha vida e fui parar em Boa Vista, né? Descobri que eu era filho adotivo e que a minha mãe morava em Boa Vista, porque meu pai tinha frequentado os garimpos nos anos 80, né? E tinha conhecido essa mulher, que era minha mãe e tal. E como eu era seminarista, o padre, meu reitor na época, falou: não, é bom que você conheça essa história de vida, né, esse outro momento. Então, lá fui eu parar em Boa Vista, Roraima, nunca imaginei, né? E aí conheci a minha mãe, mas foi estranho, né, porque a minha mãe é a pessoa que me criou, que eu tenho amor filial, né? Conheci a mulher que me trouxe a vida. E aí voltei para o seminário, porque eu queria ser padre. E queria trabalhar na aldeia indígena, com os Yanomamis, ou com os índios Macuxi, essa coisa meio idealista e tal. E aí fiquei mais 3 anos no seminário, e por conta de várias coisas eu acabei saindo e vi que o meu rumo era a literatura, que o meu norte era a literatura. Como é que a literatura entrou na tua vida no meio disso tudo, assim? Então, a vida no seminário é bem sistemática, né? Você tem um horário para trabalhar na horta, você tem que jogar bola com os outros meninos, tem que rezar o texto todos os dias, né? Tem que fazer pão, tem que limpar a casa e estudar. E a biblioteca do seminário era bem generosa, era linda na realidade, né? Então eu passava horas, às vezes fugia da horta, não queria saber de capinar com o pessoal, não queria saber de fazer as outras atividades, porque eu queria ficar na biblioteca lendo. Então, assim, muito da minha formação de leitor mesmo, já um leitor que enfrenta Machado, enfrenta um Dostoiévski, foi no seminário. Foi importante, isso é uma marca, eu não tiro isso da minha vida, né? Por mais que eu tenha tido as minhas crises de fé, tenha saído, mas foi importante, minha formação. E como é que você saiu disso para essa outra realidade que você vive hoje? Eu saí porque a vida no seminário, a proposta era bela, era interessante. Nossa, ser padre nesse século, cheio de contradições, é lindo, mas eu não via isso no sistema. Eu via muita hipocrisia, muita maldade, entende? Você está rezando o Pai Nosso aqui, mas depois está fazendo alguma coisa que vai prejudicar outra pessoa. Aí eu ficava naquele conflito. Ou eu aceito o sistema e me adequo a ele e tento dar a minha contribuição enquanto uma pessoa que acredita no mundo melhor e tal, né? E sempre ia para a periferia, dar oficina de teatro. Ou eu saio e vou, sei lá, dar outro rumo para a minha vida e ajudar as pessoas de uma outra forma. Então eu decidi sair, aí quando saí fiz o vestibular, passei e fui cursar letras na Universidade Federal de Roraima. E como é que foi esse tempo? Como é que funcionou para você? Assim? Nossa, Ju, foi um tempo assim, foi intenso, porque a UFRR não tem a estrutura da UNB, não tem esses campos tão lindos que tem aqui, essas árvores que a gente fica ali embaixo pensando e tal. Mas eu vivia na universidade. No primeiro semestre eu já entrei para trabalhar no departamento, nos arquivos e tal. Aí no segundo semestre já fui ser bolsista de uma professora. No terceiro já fui ser PIBIC, aí fiz monitoria. Se virando, né? Se virando, né? Ganhando uns 300 e poucos, que era bem pouco, né? Em 2006, tipo, a grana não era muito boa. Hoje não é, né? Mas já melhorou um pouquinho quem é PIBIC.
E aí eu vi que aquilo era a minha vida, tipo, vivia na universidade, não tinha RU, tinha que preparar comida em casa, levar, passar o dia na universidade. Tinha muita gente dividir com o pessoal, né, formar grupos e, sei lá, um faz o arroz, outro faz o feijão, outro traz a carne, gente. O que isso te mostrou para você, para tua formação? Ah, cara, assim, me ajudou a me construir enquanto um sujeito livre para o mundo. Assim, é uma coisa que a minha mãe sempre falava, eu vou te ensinar a cozinhar, a limpar a casa, porque no dia que você morar só, você vai saber fazer isso, entendeu? Nossa, minha mãe foi muito sábia, foi muito, muito sábia, assim, nesse sentido, né, de não me deixar viver uma vida cômoda, mas me trazer sempre desafios. Por exemplo, ela trabalhava empregada doméstica, quem ficava em casa cuidando das minhas 2 irmãs? Eu. Então a responsabilidade recaía, né, sobre mim, assim. Você já escrevia poesia nessa época, não? Rabiscava. Coisinhas de gaveta. Coisas de gaveta, deixava guardado. Os cadernos, eu tenho alguns cadernos antigos, assim, e tá lá algumas coisas. Hoje eu acho horrível aquilo. Eu não gosto, acho feio, né, pedante até, mas é a minha fase, né? Eu acho, hoje eu tento lidar com isso. É muito interessante a gente voltar, né, nos primeiros escritos. É interessante aí as coisas das releituras, né? Eu li as fábulas e escrevi uma fábula a partir daquilo, né? Eu pegava as fábulas do Esopo e fazia uma reescritura a partir de elementos de Boa Vista, por exemplo, como, sei lá, a Lenda do Passarão. É bonita essa proposta, né? Ou a Cruviana, que é um vento da madrugada, Os Cavalos Selvagens e tal. E aí eu ficava brincando com isso, é uma coisa que um dia eu pretendo retomar. Se eu voltar para Boa Vista, né? Porque é tão estranho falar isso hoje. No primeiro ano de Brasília eu sofri muito, eu chorava todos os dias. Primeiro, como é que você veio parar aqui? O que te deu, que bicho te deu para você decidir vir para Brasília? Então, na realidade, eu queria fazer um mestrado lá na minha universidade, né? Onde formei. Só que no segundo semestre de 2010, baixaram uma portaria dizendo que estudantes que estavam formando não poderiam fazer a seleção. Porque o programa estava num processo de reestruturação, um programa novo também, acho que tem 3 anos, 2, enfim, é bem novo. E aí eu pirei, assim, porque eu falei, eu não quero dar esse espaço de passar um ano esperando a seleção de mestrado, eu quero emendar, tentar emendar, né? E aí eu pesquisei na internet, fui pesquisando as universidades que me atraíam um pouco, né? Do Rio Grande do Norte, a Federal do Paraná, né? A própria FRJ. Mas quando eu abri as fotos da UNB, no Minhocão, sabe, os espaços, eu falei, eu senti, sabe quando você... Que lugar é esse? Né? Que lugar é esse? Eu não sabia das dificuldades que eu ia ter para me adaptar aqui. Mas aí foi paixão à primeira vista, assim, falei, é aqui, é na UNB. Aí entrei no programa, no site do programa de pós, e aí baixei o edital, aquela coisa toda que a gente faz, né, pesquisando, aí procurei o nome do professor André Luiz, mandei um e-mail para o professor André, ele foi bem solícito, assim, respondeu, falou, você pode, porque eu queria fazer a proposta inicial era pesquisar o teatro roraimense, porque não tem nada escrito sobre não tem teatro. Memória, não tem registro. Não, tudo passa pela tradição oral, no teatro, não tem livros, né? E aí eu tinha esse interesse de fazer isso, só que eu vi aí, tanta coisa aconteceu, eu estou com outro objeto de pesquisa que também... E como é que o teatro foi te permeando o tempo todo, assim? Porque você também trabalha forte em teatro. É estranho isso. Eu sempre acho que o teatro ele é libertador, né? Ele é catártico por natureza. Porque ele te coloca num estado de suspensão que vai reverberar em setores da tua vida. E na época do seminário eu ia muito para a periferia. É uma coisa que eu sinto falta aqui em Brasília, né? Essa coisa de ter o galpão, eu chegar lá, chamar as pessoas, vamos fazer oficina de, sei lá, teatro do oprimido, entender a nossa realidade, sabe? Entender as nossas dificuldades a partir da arte. Pô, ela serve, não é só fruição. Mas você lia alguma coisa de teatro nessa biblioteca? Eu estudava os textos do Stanislavski. Biblioteca boa, né? Vamos combinar. Preparação da Toa, estudava Em Busca do Teatro Pobre, do Grotowski. São livros, né, meio que basilares, assim, a própria história do teatro grego, a tragédia, a comédia. Então, quando eu ia para a periferia, em Boa Vista, o bairro Pintolândia, que é um bairro grande, né, hoje está subdividido, eu juntava com o pessoal para fazer oficina de teatro na igreja, geralmente na igreja. E aí tinha o ponto máximo disso, que era a ensinação do nascimento de Jesus. Aí fazia toda a oficina, que nem um processo que nós fizemos aqui, as oficinas de improvisação, né? Porque teatro é 90% transpiração e 10% só as coisas de inspiração e tal. Então,
eu sempre tentei coadunar as coisas. E ficou bonito, né? Gente, no próximo bloco a gente continua esse papo com o Chico. Sentiu que tem uma história densa por aí, né? A gente volta já.